Bom dia, crianças! Hoje, quinta-feira, nós vamos estar dando continuidade nas atividades de matemática. Então, pegue o livro de vocês na página 112 para a gente fazer as atividades. Olha aí, número 8. Desenhe figuras na malha abaixo e pinte as partes que representam cada número indicado a seguir. Então, os números, né, eles estão na forma decimal, e vocês estão vendo embaixo que no meu já vem a representação desenhada para vocês estarem fazendo. Então, olha aí, 9 décimos. Então, vocês sabem que tem que pintar de 10 quadrinhos, pintar 9. 1 inteiro e 2 décimos. Como que vocês vão fazer? Pinta uma tira com 10 quadrinhos, risca outra com 10 e pinta 2 quadrinhos. 3 inteiros e 7 décimos. 3 tirinhas com 10 quadrinhos pintados e uma tirinha com 10 quadrinhos mais 7 pintados. Na régua a seguir, 1 centímetro está dividido em 10 partes iguais. Cada uma dessas partes é 1 décimo do centímetro e equivale a 1 milímetro. Então, a gente tem um espaço aí de 0 a 1, né? 1 décimo aí, né? 1 centímetro equivale a 1 milímetro. Utilizando uma régua, meça o comprimento das fitas e registre suas medidas em centímetros. Então, vocês vão pegar a régua de vocês e vão colocar começo da régua, o 0 no início da tira, e ver o final, qual vai ser o número. E vocês vão estar conferindo com o meu que está aparecendo aí. Então, o vermelho vocês vão medir, tem que dar 6 centímetros e 3 milímetros. Olha aí, 6,3. Depois o verde, 11,5. E o azul, 7,1. Façam de vocês e depois confira com o meu. Vai conferindo. Centésimos. Ontem nós vimos sobre os décimos. Agora nós vamos ver sobre os centésimos. Considere a figura a seguir como uma unidade de medida. Ela foi dividida em 100 partes iguais e uma delas foi colorida de roxo. Então, essa malha quadriculada que vocês estão vendo aí, ela tem 100 quadrinhos. E só tem um quadrinho pintado. Então, vocês vão fazer a fração desse desenho, dessa figura. Na parte de baixo, o denominador é a parte dividida. Então, eu falei com vocês que tem 100, então vocês vão botar 100. A parte de cima é a parte pintada, que é o numerador. Vocês vão botar 1, porque só tem um quadrinho roxo. A parte colorida de roxo indica 1 centésimo da figura. Nesse caso, o número decimal que representa essa parte é 0,01. Depois da vírgula, olha aí, eu tenho que ter 2 números, né? 2 casas, porque o 100 tem 2 números zeros. Lembra que eu falei com vocês ontem? 2 números zeros tem o 100. Então, depois da vírgula, eu tenho que ter 2 números. 0,1. Escreva uma fração e um número decimal que podem representar a parte colorida de verde em cada figura, sabendo que a figura foi dividida em 100. Nós estamos fazendo atividade todas com 100. Olha aí, a fração, o denominador vai ser 100 e a parte pintada, vocês vão estar contando quantos quadrinhos tem
e vocês vão colocar aí o número. Confere se deu no de vocês 36 como no meu. Número decimal 0,36. Então, depois da vírgula, vocês não vão botar o zero, porque já tem o número 36. A fração do desenho ao lado, sem o denominador, e vocês vão contar quantos quadrinhos verdes tem aí. Confere com o meu se tem 63. Transformando em número decimal, 0,63. Fração completar o quadro. Fração, número decimal e escrita por stealth. 36 centésimos. Olha aí o exemplo. Tem forma de fração, em forma de número decimal e depois escrever por extenso. No segundo, eu tenho a forma decimal, 63. Olha aí, 0,63. Na fração, 63 centésimos. E vocês vão escrever 63 centésimos. O de baixo, número decimal, 0,75. E vão escrever 75 centésimos. Vitória em centésimos de segundo. Provavelmente você já escutou a expressão 1/100º de segundo. Ela significa que, dividindo 1 segundo em 100 partes iguais, devemos considerar apenas uma delas, o que equivale a um intervalo de tempo relativo pequeno. Nos esportes de velocidade, por exemplo, um intervalo de tempo mínimo pode determinar a vitória ou a derrota do competidor. Em certas modalidades, é comum os atletas finalizarem a prova com diferença de poucos décimos ou centésimos de segundo. Na prova de 100 metros rasos, vence o atleta mais rápido nos 100 metros de pista. E nessa modalidade, quem se destaca é o jamaicano Bolt. Ele é considerado o homem mais rápido do mundo. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Aquele que faz o sinal da flecha quando ganha a corrida. Ele sempre ganha todas, né? Então, aí tem a fotografia das Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, em 2016, que ele conquistou a medalha de ouro dos 100 metros rasos. Observando o tempo da prova, informados na legenda da imagem, vemos que ocorreu uma diferença apenas de 8 centésimos de segundo do primeiro para o segundo colocado. Do segundo colocado para o terceiro lugar, a diferença foi ainda menor, 2 centésimos de segundo. Assinale com X a forma decimal que podemos usar para representar 8 centésimos de segundo. Então, vocês vão ver 0,08 centésimos de segundo aí. Leia algumas informações sobre a água no Brasil. O Brasil possui cerca de 12 centésimos do total da reserva de água doce superficial do planeta. B. No Brasil, cerca de 81 centésimos de água doce disponível está concentrada na região hidrográfica amazônica. Pinte as partes necessárias das figuras para representar as frações destacadas acima. Depois, escreva na forma decimal e por extenso. A letra A, 12 centésimos. A figura já está dividida em 100. Então, vocês só vão pintar 12 quadrinhos. Letra B, 81 centésimos. A figura já está dividida em 100. Vocês vão pintar 81 quadrinhos. Depois, vocês vão colocar na linha forma decimal
e escrever por extenso. Considerando a placa como um inteiro, escreva uma fração em que o número decimal para representar a parte colorida de cada cor em relação à placa toda. Então, uma placa dessa daí, ela está dividida em 100 quadrinhos. Agora, a gente vai ver quantos quadrinhos tem pintados de amarelo. Vocês vão botar em forma de fração e depois de número decimal. Então, vocês vão botar o denominador 100 e vão ver quantos quadrinhos amarelos tem e vão colocar. O quadrinho amarelo tem 24. Estão pintados 24 quadrinhos amarelos. Então, vocês vão botar 24 centésimos. Do lado, número decimal. Como que vocês vão botar? 0,24. E assim vocês vão fazer com a cor vermelha e com a cor azul. Fernanda desenhou duas figuras do mesmo formato e do mesmo tamanho. Eu dividi uma figura em 10 partes iguais e colori 5 e dividi a outra figura em 100 partes iguais e colori 50. Letra A. As partes coloridas de verde representam a mesma parte do todo nas duas figuras? Sim, olha lá segurando na mão dela. Que número decimal pode representar a parte colorida de verde na figura dividida em 10 partes iguais? Então, na figura que ela desenhou, dividiu em 10 partes iguais, vocês vão colocar 0,5, que é na forma decimal. E nas 100 partes iguais, vocês vão botar, ela pintou 50 quadrinhos, não foram? Então, vocês vão colocar 0,50. No outro, ela pintou 5 tiras. Então, 0,5. De acordo com as respostas do item A e B, o que você pode concluir? Que 0,5 e 0,50 fazem parte de um todo, né? Equivalem a um inteiro. 4. A centésima parte do metro equivale a 1 centímetro. Olha aí o exemplo. 1 centímetro. 1 centésimo de milímetro, 0,01 milímetro. Sendo assim, podemos escrever, olha aí, como que foi feito o exemplo. De maneira semelhante, complete o item a seguir. 6 milímetros, 92 centímetros. Como que vocês vão botar? 6 metros e 92 centímetros. Como que vocês vão colocar? 6,92. 3 metros e 51 centímetros. 3,51. 725 centímetros. 7,25 centímetros. 480 centímetros. 4,80. Por hoje, nós terminamos. Amanhã tem outro vídeo. Tchau!